meus caros, a dificuldade toda que envolve a questão em relação às prerrogativas profissionais é de que, primeiro, a preservação efetiva das prerrogativas não é um privilégio dos advogados, não é um direito conferido aos advogados, é uma garantia a uma prestação jurisdicional eficaz e justa, e que não se presta somente à classe, mas se presta até mesmo ao Estado Democrático de Direito, que nós tenhamos o respeito efetivo, concreto, das prerrogativas profissionais. É na medida em que nós tenhamos as prerrogativas preservadas que o advogado contribui para o processo, contribui para a prestação jurisdicional e contribui para que se faça justiça. Pensando nisso, nós temos discutido alguns caminhos possíveis em relação à defesa das prerrogativas. A primeira coisa, nós precisamos de uma métrica. Nós precisamos saber quais são e quem está violando as prerrogativas de modo mais inconsequente ou de modo mais reincidente. Para isso nós pensamos num modelo que nós podemos chamar de abusômetro, que é exatamente para permitir e verificar online, para que os advogados possam acompanhar quais são as autoridades que mais violam as prerrogativas. Porque isso é de interesse público da classe. E isso é mostrar também o que a OAB tem feito e que vai continuar fazendo em relação a combater a violação das prerrogativas. Nós sabemos que muitos episódios de violações de prerrogativas profissionais ocorrem durante a realização de audiências. No momento que o advogado está sozinho, no momento que o advogado está com o seu cliente e por vezes se vê tolhido, em que é mandado que saia da sala de audiência, ou então que o juiz converse sozinho com o seu cliente sem a presença do advogado, isso não pode, isso viola a prerrogativa. Quando cerceia a palavra do advogado, isso são situações nas quais o advogado vive em loco, na audiência. Nós precisamos de uma comissão de prerrogativas mais presente nisso. Vamos instituir a patrulha das prerrogativas, que vai permitir um acompanhamento em loco pela comissão das violações, para que a comissão atue inclusive de ofício quando necessário, que não dependa da representação do advogado simplesmente, até porque isso muitas vezes expõe o advogado, mas porque a comissão tem poder para poder fazer isso de ofício. Aliás, essa mesma atuação de ofício é que muitas vezes nós entendemos como importante que a OAB assuma o papel ou assuma a defesa do advogado perante as corregedorias, perante o CNJ, porque isso significa dizer que o advogado não vai ficar exposto, não vai ficar sozinho nesse momento. Então, é nesse momento, nesse modelo, ou com essas propostas que a gente pretende criar uma musculatura da Comissão de Prerrogativas para que a gente tenha uma efetiva defesa dos direitos dos advogados no seu exercício da sua atividade profissional. Doutor Paulo, essa proposta da OAB para Todos, eu acho que ela vem num momento muito oportuno, principalmente porque o advogado, ao ter as suas prerrogativas violadas durante a audiência, muitas vezes se sente constrangido perante seu próprio cliente. Desde que a dureza que é necessária, muitas vezes, pelo constrangimento que lhe é causado, ele não consegue expor isso frente ao cliente, frente ao magistrado, muitas vezes acaba se sentindo desprestigiado pela própria OAB no momento de necessidade. Exatamente, nós temos visitado, conversado com alguns colegas e eles têm deixado muito claro essa dificuldade que eles estão tendo por alguns juízes, por algumas circunstâncias em audiência, de produzir prova, né? É uma questão em audiência muito importante para o cliente, para o andamento do processo, e os colegas têm nos passado isso, que acabam sendo a dificuldade nessa produção de prova. Essa presença mais firme, mais consistente da comissão junto aos advogados, inclusive em audiências, é um elemento que pode significar uma revalorização da atividade também, porque significa dizer que o advogado não estará desassistido nessa situação. O advogado precisa ter a OAB muito próxima, precisa ter a OAB presente, precisa ter a OAB atuante e firme, e convincente e corajosa, sobretudo, porque não há como se enfrentar a violação das prerrogativas sem uma postura firme, intransigente, inclusive porque nos preocupa muito, Rafael, Olavo, nos preocupa muito a intempestividade quanto ao cumprimento dos desagravos públicos. Sair de trás da mesa, sair do primeiro discurso, né? E ir para o fórum, e ir lá defender o advogado que está lá dentro. Nós temos visto uma demora no cumprimento do desagravo, temos visto quando são raros esses momentos.
E não é possível, o desagravo é um instrumento legítimo da classe para a defesa das suas prerrogativas. E disso a gente não pode abrir mão. E por isso que a gente está aqui. E por isso que o nosso projeto é de revalorizar, ressignificar e fazer uma defesa intransigente das prerrogativas profissionais.